Alô, galera do Mengão, aquele abraço. Sou o Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Vamos falar aí tudo sobre Juan Quinteiro aí, tentando cavar a vaga aí no Mengão. Vamos falar de Abel Ferreira aí, o freguês do Mengão. Vamos falar também aí de Everton Cebolinha, há um ano no Flamengo e ainda não se firmou. Essas outras notícias aí você só vê aqui no Flatube, o canal da galera. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Dê seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E o mais importante é que você assista até o final esse vídeo, para não ficar de fora de nenhum dos nossos lances. Vamos às notícias do Mengão. Vamos falar aí de jogador cavando uma vaguinha no Flamengo, e trata-se do colombiano aí, Juan Quinteiro. Juan Quinteiro, que esteve muito próximo de acertar com o Flamengo na primeira janela de transferência, em janeiro. Era um pedido de Vitor Pereira, que ainda era técnico do Flamengo naquela época, mas na ocasião o meia colombiano optou por ficar em seu país e jogar defendendo as cores aí do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Agora ele anuncia que não quer mais continuar no clube, né? Ele teve um desentendimento aí com o treinador da equipe. O treinador é Hernan Dario Gomes, e meio que deu uma entrevista lá falando que quer sair, quer rescindir com o clube já agora, para poder ficar livre na janela dessa janela de transferência, né? Cavando aí também pessoas aí falando que ele tinha vontade aí de estar jogando no Flamengo. Mas o que acontece? O Flamengo naquela época tentou fazer de tudo para pegar o atleta, né? Era um pedido do Vitor Pereira. Ele não conseguiu, ele preferiu ficar com o time da Colômbia, preferiu jogar no Júnior Barranquilla. Agora o Flamengo tá tentando, preferiu ficar sem ninguém, né, nessa primeira semestre, e agora tenta a contratação de Nicolas de la Cruz ou Claudinho, ou os dois. Mas dificilmente vai vir os dois, ou vai vir um agora e o outro talvez venha ano que vem um outro, né? Nós sabemos que é difícil a negociação. O Nicolas de la Cruz, o River Plate ali, não aceitou a proposta ainda do Flamengo, recusou a proposta, só aceita vender por 12 milhões de euros. Isso ficaria muito caro. Então a direção do Flamengo deu uma recuada, né? Já que já vinha acertado já com o atleta. O Flamengo e de la Cruz já estava tudo acertado. Assim também o Flamengo também com o Claudinho. Sendo que o Claudinho, ele já abriu o verbo lá na Rússia querendo sair. Ele já pediu para ser liberado para o clube russo, e ele está forçando a barra, porque ele viu que aqui no Flamengo ele consegue ter mais visibilidade e ter chances de buscar a seleção brasileira, que é um atleta novo ainda, o Claudinho, e o Flamengo busca aí a contratação dele. Então, se ele forçar um pouco a barra, né, o Flamengo consegue aí convencer com mais facilidade aí a diretoria do clube russo. Mas é claro que também não pode ficar forçando muito, porque já que os caras vão se emputecer da vida lá e vai querer bloquear ele de qualquer jeito, assim como na época que fizeram com o Lyon, fez com o Gerson, né? Mas naquela época o Gerson, ele foi afastado do clube pelo técnico, então ficou uma coisa mais fácil. Que é diferente do caso tanto do De La Cruz quanto do Claudinho, né? Que eles jogam nos seus clubes respectivos aí e são jogadores importantes aí para os seus treinadores. Na última quinta-feira aí, Marcos Braz, vice-presidente do futebol, né, em coletiva ali de imprensa ali com a apresentação do goleiro Agostinho Rossi, ele foi perguntado ali se a venda de jogadores aí, a cota de venda de jogadores do Flamengo já tinha se encerrado ou não. Nós sabemos que os resumos ali do começo do ano e que eles colocaram traçadas as metas ali, o número que eles deram ali, que o Flamengo deu, o Flamengo realmente bateu sim a meta quando vendeu o João Gomes. Não precisa vender mais ninguém. Mas o Marcos Braz deixa isso aberto. Ele fala assim, ó, não me recordo desta declaração. Se ele, o presidente Rodolfo Landim, disse que a venda acabou, então acabou. Se por acaso tivermos uma proposta, a gente apresenta para ele e ele analisa. Mas fica a seu critério, fica o critério do presidente, né, de vender ou não. Então a última palavra aí
é do Rodolfo Landim, né? Se vende o jogador ou não. Claro que nós sabemos aí que essa cota realmente fechou sim, né? Mas o Flamengo é um clube que precisa vender, como qualquer outro clube, não tem como, né? É como lá igual o Manchester City lá, tem o Haaland. Tem o Haaland lá, o atacante. Se algum clube chegar e pagar a multa, eles vão fazer o quê? Eles vão vender. Então é assim. Aqui no Flamengo não é diferente. Então o Chelsea está interessado aí no garoto Matheus França, no jovem Matheus França. Tem clube interessado no Vitor Hugo. E se pagarem a multa e chegarem a um acordo, o Flamengo vai vender esse jogador. É difícil de segurar. Jogadores que já foram embora aí foram dois. O Marinho foi pro Fortaleza e o Hugo Souza fechou aí de empréstimo de um ano, de uma temporada, com o clube português Deportivo Chaves, né? O Flamengo já apresentou, já anunciou 3 contratações: Luiz Araújo, o goleiro Agostinho Rossi e o Alan. O Alan esse que está sendo aí preparado aí para o jogo contra o Olímpia, né, na Libertadores. E a Luiz Araújo também já estreou. E o Agostinho Rossi também está sendo preparado aí para poder fazer a sua estreia também. Vamos falar aí do Abel Ferreira. O Abel Ferreira aí que pode estar sendo multado aí pelo STJD por 10 jogos, né? 10 jogos sem estar à frente do comando do Palmeiras. Isso porque, devido às suas declarações fortes aí, também sem seu auxiliar técnico João Martins também. João Martins também teve declaração forte aí, falando do sistema, falando, né, que o Palmeiras não pode vencer, é ruim o Palmeiras vencer 2 vezes aí o campeonato, né? Um chororô, botando a pressão. Na verdade, estão botando uma pressão aí já para esse jogo de sábado aí com o Flamengo, né? Então, desde que o técnico português Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, o Clube Alviverde venceu 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileirão. Entretanto, quando o assunto é Flamengo, o Abel Ferreira sofre no retrospecto geral aí. Ao todo foram 8 partidas. 3 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 2 vitórias para o Verdão. Uma das vitórias ali foi a conquista aí da Libertadores, a mais sofrida aí, né? Foi a conquista da Libertadores aí naquele fatídico lance ali do Andrés Pereira e o seu Davi Luiz também, né? Então, o Flamengo aí tem um retrospecto bom, né? Apesar de ter feito 13 gols, tomou 10, então é um jogo que tem muitos gols, é um jogo que tem uma média de gols bacana. E o Flamengo agora tenta aí, com tudo, fazer esse jogo contra os Palmeiras aí e ganhar, porque vai ser importante até mesmo pelo andamento aí do Campeonato Brasileiro. Nós sabemos aí que o líder do brasileiro aí é o Botafogo, com 33 pontos, o Grêmio é o segundo com 26, o Flamengo é o terceiro com 25 pontos e o quarto é o Palmeiras com 23. Então é um jogo de confronto direto. Se o Flamengo ganha esse jogo, vai a 28 pontos, dependendo dos jogos. Dependendo do resultado contra o jogo do Grêmio, o Flamengo assume a vice-liderança e cola num momento importante aí do Botafogo, aí o momento ainda que está escolhendo o novo treinador, está um momento conturbado ali. Quem está sendo ali interino ali é o Cláudio Caçapa, lá do Lyon. Então tá conturbado. O Flamengo tem que aproveitar essas chances aí e passar o carro no Palmeiras, que também não tá legal. O Palmeiras tá rateando, começando a ratear, tá começando a perder força. Até o Muricy Ramalho, técnico que é ex-técnico, né, do Flamengo, São Paulo, ele falou o seguinte, quando ele deu uma declaração muito, muito importante, ele alegando aí, falando que o português Abel Ferreira está vivendo num momento de estresse. O comportamento dele é um momento de estresse. Ele já está um tempo aqui, afastado da família, longe de casa, né? Longe de Portugal. E isso aí está vivendo por ser um cara comprometido. E muitas das vezes ele enérgico demais ali no campo, isso aí vai cansando mentalmente, psicologicamente e até mesmo fisicamente. E isso aí começa a trazer um estresse demais, um estresse demasiado. E dá para ver que muitas das vezes na beira do gramado ele tem mudado o seu comportamento. O Abel Ferreira já não é mais aquele Abel Ferreira dos anos anteriores, né? Apesar de ainda ser muito competente o treinador, muito bom treinador. Na minha opinião, é o melhor treinador, se não é o melhor, é um dos melhores treinadores que existem aqui no futebol brasileiro, mas mesmo assim, parece que a bateria do Abel está acabando.
Palmeiras está ligando um sinal de alerta. E outra eu falo, se o Abel Ferreira abandonar o Palmeiras, aquilo lá vira uma draga novamente. Então o Flamengo tem que estar alinhando o seu poder econômico, o seu poderio econômico, junto com o Jorge Sampaoli ali, para poder estar traçando uma meta ali, para poder estar o Flamengo, enquanto os outros clubes estão enfraquecendo, o Flamengo tem que estar elevando o seu potencial, a sua força, para poder estar garantindo aí títulos e mais títulos aí, e emplacar de vez a hegemonia aí na América do Sul, né? Vamos torcer para isso. Vamos falar do atacante Cebolinha. Exatamente há um ano, o Flamengo anunciou a chegada do Everton Cebolinha, um atacante que veio emprestado do Benfica por 5 temporadas, e além disso, o Cebolinha foi uma das contratações mais caras na última temporada, né? Foi um valor de 13 milhões e meio aí, né? E em contrapartida, o atacante ainda não teve muito espaço e pode estar sendo atropelado aí por Bruno Henrique, né? Recentemente o atacante teve boas oportunidades com o Sampaoli e já era opção também com o Vitor Pereira em 2023. Everton Cebolinha participou de 40 jogos, marcando 4 gols e dando 8 assistências. Já no ano passado, mesmo vindo do Benfica, no meio da temporada, Cebolinha marcou 3 gols e 5 assistências. Pelo clube português, foram 3 gols e 2 assistências em 20 jogos. Porém, a ascensão do Bruno Henrique pode fazer com que Cebolinha perca ainda mais espaço dentro do Flamengo. Bruno fez boas partidas desde que marcou seu primeiro gol após a lesão contra o Grêmio, e ademais o Bruno Henrique, né, também fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Por outro lado, Everton Cebolinha ficou no banco nas últimas 2 partidas, contra o Fortaleza e também contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Então, vale lembrar, mesmo sem a titularidade, o Cebolinha é um jogador importante para o elenco, dentro do elenco rubro-negro. Ele não tem feito boas partidas, mas não tem sido aquele protagonista como nós esperávamos nesta época nós esperávamos ter um Cebolinha da seleção brasileira, aquele Cebolinha do Grêmio, aquele Cebolinha que partia para dentro. E hoje nós vemos um Cebolinha um pouco mais omisso, um pouco mais, assim, não tem aquela faca nos dentes, não tem aquela garra de driblar, de tirar e fazer o resultado, né? Mas mesmo assim ele fez algumas partidas boas, né? Ainda que o atacante não tenha passado em branco contra o Alcas, ele fez um bom jogo ali contra o Alcas ali, marcou contra o Grêmio, marcou contra o Santos, né? Contra o Corinthians, ele deu aquele passe que o Léo Pereira marcou aquele gol quando o Léo Pereira estava machucado. Então, assim, ele é um jogador, está sendo um jogador de lampejos, né? Mas um ano, agora vamos falar sério, um ano, o jogador ainda não se firmou. E agora que tem o Bruno Henrique, que está voando aí, é o xodó da torcida. É um jogador que já está ambientado, acostumado com a torcida. É um jogador que tem o aval do técnico Jorge Sampaoli. É muito difícil aí que o Cebolinha venha emplacar. Ele vai ter que jogar muita bola mesmo, ou mudar de posição, ou mudar o seu estilo de jogo para poder emplacar alguma coisa, né, dentro do Flamengo. Essas são as notícias aí do dia de hoje, né? Vale lembrar que o mercado da bola continua a mesma coisa. O Flamengo tentando contratar o De La Cruz, tentando contratar o Claudinho, mas ainda continua na mesma coisa, parado ali. Alguns jogadores do Flamengo também estão sendo sondados por outros clubes, mas tudo continua na mesma, né? Quero agradecer a você que ficou até o final aí no nosso vídeo. Fique com Deus. Fui!